Vamos aprender o que é encapsulamento em alguns minutos? Vamos lá. Vamos supor que você criou aqui um programinha em Java, beleza, está aqui o programa principal com a função main, e aí você tem uma classe representando uma conta bancária. Aqui, para simplificar, claro, a gente colocou apenas nome, CPF e o saldo da pessoa que ela tem na conta. Ok, se você vier aqui no seu programa, então, e criar um objeto do tipo conta, por exemplo, ó, conta C recebendo um new conta. Olha só, eu estou instanciando um novo objeto na memória do tipo conta. Muito bem, a gente não pode esquecer de colocar o import aqui em cima, porque a conta está em outro pacote diferente aqui do pacote da minha aplicação. Beleza, então a minha variável C é uma conta. Eu posso fazer, por exemplo, aqui, ó, C.nome recebe o nome da pessoa, por exemplo, João, e aí o C.cpf vai receber aqui, por exemplo, um CPF qualquer, né? Vou inventar aqui, só para a gente passar rapidinho. E eu posso colocar aqui o saldo da conta, por exemplo, é 200. Aí eu posso, então, mandar imprimir na tela cada um desses valores. Olha só, C.nome, eu vou imprimir o nome. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com o CPF e o saldo. Beleza, ó, CPF e saldo. Vamos testar o programa, vamos executar ele aqui. E tá lá, ó, imprimiu aqui no meu console os 3 valores. Perfeito, pessoal. Onde que entra agora o encapsulamento? Encapsulamento é um recurso que você tem na orientação a objetos para você controlar o acesso a alguns dados. Então aqui, por exemplo, se eu deixar o meu saldo livre para alteração assim, ó, eu posso colocar aqui um saldo que eu quiser e com isso eu posso gerar um estado inconsistente no meu sistema. Eu não posso mudar o saldo livremente. O que eu posso fazer então? Eu posso voltar aqui na classe conta e trocar aqui, ó, o nível de acesso do saldo de público, por exemplo, para private, que significa acesso privado. Se eu fizer isso daqui, pessoal, e salvar, olha só o que vai acontecer. Aqui no programa principal, ele vai acusar um erro. Ele está falando aqui agora que esse campo está inacessível. Isso porque esse nível de acesso private, ele permite que o dado seja alterado somente dentro da própria classe e não em outra classe, como é o caso aqui do programa principal. Bom, mas e agora? Se o dado não é mais acessível, como que eu vou fazer para obter ou para alterar esse dado? Aí que entra os métodos get e set. Get significa obter, set significa definir. Então, por exemplo, aqui na classe conta, além de ter aqui a definição dos atributos, eu vou ter que ter também a definição de um método para obter o saldo. Por convenção, a gente vai usar o método get. Como que vai ficar? Olha só, esse método vai ser público, porque ele vai ter que ser acessado por outra classe. Aí depois do público, eu vou dizer o tipo de dado que ele vai retornar. No caso aqui vai ser double, porque eu quero retornar o saldo. Aí eu vou colocar o nome do método assim, ó, get saldo com S maiúsculo. Essa é a convenção da plataforma Java. Você coloca a palavrinha get minúsculo e o nome do atributo começando com maiúsculo logo em seguida. Aí, beleza, eu vou colocar aqui um abre e fecha parênteses para indicar que é um método que não recebe nenhum parâmetro, abre e fecha chaves para indicar o corpo do método. O que vai ter aqui no corpo desse método? Simplesmente um comandinho para retornar o valor do saldo que está aqui, ó, definido aqui como atributo da classe. Pronto, eu vou salvar isso daqui. Vou voltar para o meu programa principal. Por enquanto, eu não posso alterar o valor, então eu vou comentar esse dado aqui, beleza? E aí, pessoal, aqui ó, na hora de imprimir, eu vou colocar assim, ó, eu vou mandar imprimir a variável c.getSaldo. Olha só, agora eu consigo acessar o saldo por meio do método get, não mais diretamente o saldo. Beleza, vou rodar de novo a aplicação. Vamos ver aqui, ó. Olha só, ele imprimiu aqui, ó, o valor nulo. Por que está com valor nulo, pessoal? É porque o saldo, hora nenhuma, nós atribuímos um valor para ele, diferentemente aqui do nome CPF. Então, aqui o que eu posso fazer? Eu posso fazer um método set para alterar o saldo, ou então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou definir aqui na minha classe conta, dentro do construtor dela, ou seja, o método que executa quando você instancia o objeto, eu vou falar que o saldo, por padrão aqui no meu banco, vai começar com 0. Eu posso fazer a mesma coisa, inclusive, aqui nesse outro construtor, que antes ele recebia os 3 valores, só que agora não. Ele não vai receber mais o saldo como argumento, eu não vou informar o saldo na hora de instanciar o objeto. E aí, ó, na hora de instanciar, eu vou falar que o saldo recebe 0 também aqui nesse construtor. Se você preferir ainda reaproveitar a lógica do outro construtor, ao invés de você repetir o comando aqui, que não é uma boa prática,
Você apaga essa repetição de código aqui, que a gente não quer repetir código, e você simplesmente coloca assim, ó, a palavrinha this para referenciar o próprio objeto, abre e fecha parênteses. Ou seja, eu estou chamando a lógica do construtor que não tem argumentos, que no caso é esse aqui. Então ele vai primeiro executar isso daqui, que o saldo recebe 0, depois ele faz a atribuição dos outros valores. Muito bem, vamos voltar aqui no programa principal, vamos conferir, olha só. Criamos a variável C aqui, atribuímos apenas o nome CPF, vou até apagar esse cara aqui que não está usando mais e vou rodar minha aplicação. Pronto, ó, agora o saldo foi iniciado com 0. Legal. E aí, pessoal, para alterar o saldo, como que eu posso fazer? Eu posso fazer de duas formas. Primeiro, da forma clássica, eu venho aqui na conta e aí eu vou criar agora o método set para eu alterar o valor do saldo. Vamos lá, como que é o padrão aqui do Java? Você vai colocar a palavrinha public, né, porque é o método getSet, você coloca ele público para ser acessado por outras classes. No caso do set, é um método que não retorna nada, ele só vai alterar o valor do atributo do objeto, então eu vou colocar aqui void. Aí o nome do método vai ser palavrinha set minúsculo, seguido do nome do atributo, começando com letra maiúscula, então set saldo. Entre parênteses, eu vou colocar o argumento que esse método vai ter que receber, que é um dado que eu vou atribuir ao saldo. Então, por exemplo, aqui ó, vou criar um parâmetro chamado double, aí eu vou colocar aqui o nomezinho de saldo, beleza, e dentro do corpo do método eu vou falar o seguinte, ó, this.saldo, que é o atributo do objeto, vai receber o saldo sem a palavrinha this, que é esse argumento que chegou aqui no método. Então, o que vai acontecer? Se eu salvar isso aqui, voltar no programa principal e fazer assim, ó, variável c.setSaldo, recebendo, por exemplo, R$100, beleza? Muito bem. Vamos rodar isso aqui, olha só. Pronto, ó. Agora aqui, ó, repara que ele está valendo R$100 o saldo dessa conta. Legal. Mas aí você pode me perguntar, pô, mas aqui simplesmente eu troquei o getSet pela atribuição direta. Eu não estou fazendo a mesma coisa, só que agora eu compliquei sem necessidade? Bom, não é bem assim a história. Por quê? Porque dentro do método aqui, ó, no caso do setSaldo, getSaldo, você pode colocar uma outra lógica adicional. Por exemplo, você pode ter lá uma regra no seu banco que quando você muda o saldo, você cobra uma taxa do cliente. Aí você já coloca a lógica dessa cobrança aqui também. Outro exemplo, eu não posso colocar direto aqui um saldo negativo, então eu posso colocar uma lógica aqui, ó. Se o saldo que veio como argumento for menor do que 0, aí eu vou fazer alguma lógica aqui, eu vou lançar uma exceção, esse tipo de coisa. Então o método ele te abre mais possibilidades para você encapsular alguma lógica dentro da operação de obter ou de definir o valor de um atributo, beleza? Para finalizar, mais uma consideração, olha só. Eu posso ainda deixar a coisa aqui mais semanticamente apropriada. Por exemplo, no lugar de você criar aqui o método padrão, que é o setSaldo, que seria um método para atribuir direto um valor para o saldo, você pode criar operações que têm a ver com o negócio. Por exemplo, aqui, como é uma conta bancária, eu posso depositar ou sacar valores nessa conta. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui, ó, uma função, no caso aqui, ó, eu vou chamar ela de depositar. Aí ela vai receber aqui um valor. O que seria depositar um valor na minha conta? Seria fazer o saldo, nesse caso aqui eu posso até retirar o this, porque não tem mais ambiguidade aqui com o nome do atributo. Eu posso fazer o saldo, receber o que já tinha nele, mais o valor. Pronto, ó. Então agora eu só posso mudar o saldo por meio de uma operação de depositar, que representa uma lógica do meu negócio. Da mesma forma, você pode criar uma operação de sacar. Olha só, eu vou colocar aqui, ó, uma operação aqui de sacar, né? Por exemplo, ó, sacar dinheiro. Então, eu vou sacar um valor que, na verdade, é subtrair esse valor da conta. E aí, mais uma vez, você pode adicionar uma lógica. Você pode testar se tem saldo. Então, aqui, ó, eu posso fazer assim, ó. Se o saldo for menor do que o valor que eu estou querendo sacar, eu posso aqui lançar uma exceção e não deixar sacar. Beleza, pessoal? Então, esses são alguns princípios aqui do encapsulamento que você pode implementar na sua classe para que ela fique um objeto consistente e protegido de operações que poderiam gerar um estado inválido para o seu sistema. Repara que desse jeito que está aqui, ó, eu não posso vir aqui no programa mais e fazer setSaldo. Eu posso depositar algum valor na conta. Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou depositar R$100. Depois aqui, por exemplo, eu vou sacar R$20.
Vamos salvar o projeto, olha só. Beleza. Então, se por padrão a conta começa com saldo zero, eu depositei 100 e saquei 20, quanto que vai ser o saldo aqui no final? Vai ter que dar 80, não é? Vamos lá? Vamos ver aqui, ó. Vamos rodar o programa e deu 80. Tá vendo, pessoal? Então é isso aí. Espero que essa aula tenha contribuído para o seu aprendizado. Um grande abraço e até a próxima.